Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Já estamos no dia 111 e vamos seguir a partir de Josué 22, versículos 21 em diante, que dizem o seguinte: Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe que Israel saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: Que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: Vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: Se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: Vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim, vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade em Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome: um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Josué 23. A despedida de Josué. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais. Ele lhes disse: Estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão das terras delas, como o Senhor prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se, todavia,
vocês se afastarem, se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das promessas que o Senhor, o seu Deus, fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que deu a vocês. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele deu a vocês. Lucas 20, versículos 27 em diante. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela, e morreram os 7, sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondeste bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Então Jesus lhes perguntou: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Salmo 89, versículos 14 em diante. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão. Pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo. Ó Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste: Cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Ele me dirá: Tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra.
Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais será quebrada. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Provérbios 13, versículos 17 ao 19. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, curtam, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que vocês gostariam que conhecessem a palavra também. Se ainda não é inscrito, se inscreve, não sei se já falei isso, né, mas está aí dito para vocês. E muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.